Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 1º de junho, quarta-feira, dia de São Justino. São Justino, homem inteligentíssimo e filósofo, procurava a verdade e encontrou em Cristo a verdade sem limites. A partir de sua descoberta de fé, muito colaborou para com a Igreja. Seus diálogos com o povo o fazem ser o porta-voz de uma Igreja que deve seguir sempre ao encontro das pessoas, estabelecendo com elas o diálogo necessário. É pelo diálogo que se redescobre a pessoa de Cristo, em meio às muitas propostas e possibilidades que o mundo oferece. São Justino foi martirizado no século II. Evangelho de hoje, João 17, 11b a 19. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Consagro-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Aqui é a oração que Jesus faz ao Pai pedindo pelos discípulos. Aqui é o discurso de despedida. Estamos no capítulo 17 de João, vamos entrar no 18. O 18 justamente é a narração da paixão do Senhor. Então, no final da ceia, quando começaram os eventos a partir da oração do Getsemane, Cristo faz essa oração final pelos discípulos, pedindo que o Pai os proteja do mal, porque até então Cristo os estava protegendo. Como ele vai sofrer a sua paixão e morte, ele pede pelos discípulos ao Pai, para que o Pai os continue protegendo. Chama a atenção o seguinte: o mundo os rejeita porque rejeitou a mim. Nós falávamos justamente na segunda-feira que o mundo, a concepção que o mundo tem da vida é totalmente anti-evangélica, né? A sociedade hoje que nós vivemos é totalmente anti-evangélica. E podemos observar que ao longo destes 2000 anos, este embate entre os discípulos de Jesus que realmente viveram o evangelho e a sociedade mundial sempre foi algo que foi de choque, né? Porque o homem quer controlar, quer dominar, quer enriquecer às custas do outro, quer ter acesso aos bens do mundo, em negligência ao outro. Se olharmos a história da humanidade, vamos ver que sempre existiram escravos, pobres e pessoas que exploram os outros. Aquilo que muitas vezes se coloca de que os fortes oprimem os mais fracos. Isso sempre fez parte da história da humanidade. Portanto, o Evangelho, que vai contra isso, porque alega que todos são iguais e todos são filhos de Deus e que ninguém é melhor do que ninguém, é algo que o mundo não aceita. Os poderosos não aceitam. Aqueles que têm poder e dinheiro não aceitam. Que eles possam ser nivelados a um morador de rua, por exemplo, que perdeu tudo durante a pandemia. A quantidade... Um dia desse eu fui a São Paulo e eu fiquei impressionado com a quantidade de moradores de rua na Praça da Sé. É algo impressionante, é um mar de gente. Algo que na época que eu estudava em São Paulo, não era assim. Os danos que a pandemia causou à sociedade brasileira. Muita gente sem emprego, que não tinha como pagar aluguel, porque não tinha casa própria, e teve que morar na rua.
Portanto, a gente tem que perder esse preconceito de olhar para um morador de rua e achar que ele está naquela condição porque ele merece aquilo. Porque ele é um vagabundo, porque ele é um drogado, porque ele é um bêbado. Não. Hoje em dia, não. Eu já diria até que antes, né? Mas, hoje eu reforço que não. Muita gente que está na rua hoje foi gente que perdeu o emprego, não consegue qualificação e se entregou ao vício. Porque é a única forma de conviver ou de amenizar a dor. Você imagina você trabalhando, vem a pandemia, você perde seu emprego, você não tem dinheiro para pagar as suas contas e você vai parar na rua. E você conviver com aquela situação, o que pode amenizar isso? O vício. O álcool, as drogas, o vício. A gente tem que parar com essa visão de acusar as pessoas. Elas estão naquela situação porque elas merecem. Não, poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser qualquer um de nós. Então temos que tomar muito cuidado antes de apontar o dedo e acusar as pessoas. A pessoa que está naquela situação, ela pode muito bem não estar naquela situação porque ela quer, não. Mas porque ela foi empurrada para aquela situação. Então me causou um espanto muito grande de ver tanta gente na rua. Ali, simplesmente ali. Sem fazer nada, porque não tem emprego, não tem para onde ir, não tem. Me causou um impacto muito grande isso. Portanto, a visão do mundo de construção de uma sociedade é totalmente díspare, diferente, contrária ao Evangelho. Por isso que o mundo não aceita o Evangelho. Porque o Evangelho vai totalmente contra essa visão de mundo que temos. E aqui fica a grande mensagem para nós, né? Nós queremos viver de acordo com o Evangelho ou queremos viver de acordo com o mundo? Eu quero viver de acordo com o Evangelho. E você? Você quer viver de acordo com o Evangelho ou com os valores do mundo? Com o dinheiro, com o poder sobre o outro, sobre o controle do outro, né? Qual a escolha que nós fazemos diante do Evangelho? Aderir a ele ou ser contra ele? Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.